Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz como tema a Casa Espírita. O que é a Casa Espírita? Por que ela funciona como um hospital? E por que ainda as pessoas têm tanto medo de frequentar uma casa espírita? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre a casa espírita, aqui junto conosco, a nossa convidada e amiga Eunice dos Santos. Eunice, que satisfação e alegria contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Que bom, né, Madeira? Que bom que tu gostou. E a satisfação também é minha, de poder voltar aqui, de conversar e de esclarecer, não é? Tantos tópicos necessários, não é? Em relação à nossa doutrina, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso povo, não é? Para que saibam realmente o que é a doutrina espírita. E dentro desse tópico, a qual estaremos desenvolvendo hoje, a gente traz um tema importante sobre a casa espírita. Sem dúvida. Então, eu disse, o que é a casa espírita? Bem, Madeira, para começar, nós podemos dizer que a casa espírita é um núcleo social dentro da comunidade onde ela está inserida, né? do bairro, da cidade. Ela é um núcleo social, aonde a gente estuda, aonde a gente exercita a oração e pratica a fraternidade. Todos esses conceitos que são trabalhados lá dentro, não é? À luz da doutrina espírita e dentro dos princípios cristãos. Esta é a casa espírita. Além de ser tudo isso, nós podemos dizer que a casa espírita é uma escola. É uma escola. Porque todos nós que lá chegamos com dúvidas, com problemas, com questões que às vezes há um tempo em nossas vidas nós não conseguimos resolver nem achar a resposta para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas dúvidas. Chegando à casa espírita, através da orientação, através do estudo, do atendimento que é feito por aquelas criaturas de boa vontade que estão lá, nós vamos dirimindo as nossas dúvidas. Vamos tendo o conhecimento de nós mesmos, das coisas, do mundo, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, por que eu sofro, não é? Por que os outros não sofrem, por que tem uns sadios e outros não. E aí então eu vou aprendendo. E no momento em que eu vou aprendendo, eu vou me transformando. E a função da escola é justamente transformar, não é? O aluno entra cru, não é? Aprende paulatinamente e chega um período em que ele está apto, não é? A conviver dentro da sociedade de acordo com aquilo que estudou. A mesma coisa a doutrina espírita. Nós aos poucos vamos estudando, aos poucos vamos aprendendo e a partir daí nós vamos nos transformando e nos melhorando e consequentemente nós vamos evoluindo. Nós poderíamos dizer que a casa espírita, para nós os espíritas, ela representa as casas espíritas lá do início da cristandade, não é? Os primeiros núcleos cristãos, não é? Em que aqueles cristãos fervorosos trabalhavam o Evangelho de Jesus, não é? A fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, despido de tudo quanto que era ritual, sem imagens, sem altares, não é? E a casa espírita é assim. Nós não possuímos imagens, não possuímos altares, não possuímos rituais nenhum, não fizemos casamento, não encomendamos corpo, não batizamos, não é? Nós pura e simplesmente aplicamos o Evangelho de Jesus na sua pureza e na sua simplicidade.
Perfeito. E naquela época de Jesus, chamavam as casas do caminho. As casas do caminho, realmente, eram as casas do caminho, onde a doutrina era pura simplicidade. Eram pessoas humildes, né? Pessoas simples, não é? Mas pessoas de coração puro, que se dedicavam, não é? A espalhar, não é? A doutrina cristã, não é? E muitas vezes até eles eram, de certa forma, prejudicados, né, pelo trabalho que faziam, né, da divulgação do cristianismo. Mas era um caso simples, não se via altares, nem santos, nem outro tipo de ritual lá dentro. Era simplesmente o amor que era trabalhado em forma de fraternidade e caridade. E é o que nós fizemos nas nossas casas espíritas. Exatamente. E eu disse, por que a casa espírita, segundo os autores espíritas, nos dizem que ela funciona como um hospital? Por que funciona como um hospital? Se que quando a gente chega numa casa espírita, a gente não vê médico, a gente não vê enfermeiro, não tem bloco cirúrgico, né? Não existe leitos. Mas por que a casa espírita funciona como um hospital, segundo os autores espíritas? Bem, o hospital, como tu bem dizes, ele tem a função de tirar, de melhorar a doença das pessoas, né? De curar a doença das pessoas, né? Os problemas que as pessoas apresentam indo até o hospital, né? E geralmente são dores, né? Dores físicas, né? Dores físicas. A casa espírita, ela funciona como um hospital porque ela auxilia as criaturas nas dores espirituais, não é? Porque, Madeira, nós, às vezes, nós temos determinados sintomas no nosso corpo físico, dores, todos os tipos de sintomas, que nós recorremos a médicos, a especialistas, a todo tipo de atendimento, de tratamento, até recorremos para outras áreas como pitonisas, curandeiros, para achar a solução do nosso problema e não encontramos. Na hora da dor, tipo, na hora, a gente recorre a tudo. Recorre a tudo. Lá alguém nos grita ao ouvido, né? Vai na casa espírita, que lá, quem sabe, tu não encontra a solução para o teu problema, né? E nós recorremos à casa espírita como um último recurso para a solução das nossas dores e dos nossos problemas. E chegamos lá e somos muito bem atendidos, né, por uma equipe de irmãos de boa vontade, né? E à medida que nós vamos nos tratando através das atividades que lá são desenvolvidas, não é? Vamos nos tratando através da fluidoterapia, da água magnetizada, do atendimento fraterno, não é? Da exposição doutrinária, que é o principal. Exatamente. E que faz nos entender o porquê das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos problemas. Nós vamos entendendo a nós como espíritos em processo de evolução. E vamos entendendo o porquê das dificuldades, o porquê dos nossos problemas. E vamos tentando modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de agir dentro daqueles preceitos, não é? Lançados para nós através do conhecimento espírita. Então, no momento em que nós, espírito, nos transformamos, nos melhoramos, não é? Consequentemente, o nosso corpo físico vai também receber esses reflexos. Então, o espírito vai refletir no corpo físico esses reflexos de saúde, de equilíbrio, de bom ânimo, de alegria, de jovialidade. Certo. E nós, sem querer, dizemos que estamos curados. Não é? A doutrina espírita não cura ninguém, Madeira. É uma coisa que fique bem claro aqui. Né? A doutrina espírita não cura ninguém. Ela não vem para curar corpos. Não vem para curar corpos. E também a doutrina, ela não tem essa função porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que é
aquela vontade de fazer ou não, né? Que nós temos, né? Então, indo à casa espírita, nós temos o meio da cura, os passos para a cura, não é? Agora, se nós chegarmos lá, entendermos tudo aquilo que nos foi colocado, aceitarmos todas aquelas condições que nos foram prescritas para que nós nos transformemos, nos melhoremos e assim nós vamos modificar a nossa vida. Mas se nós sairmos lá fora e começarmos a agir da mesma forma que agíamos anteriormente, nós vamos continuar do mesmo jeito. Exatamente. Assim acontece com pessoas que vão receber o passe na casa espírita, né? Eu fui lá, recebi o passe, mas não melhorei. Por quê? Porque ele não se encontrava sintonizado com os espíritos. Ele não estava receptivo, né, aos recursos que ali se encontravam para ele. Para a gente receber, para a gente melhorar, para a gente se transformar, a gente tem que se colocar em condições. Receptivo. Há pessoas que chegam à casa espírita, ficam duvidando, debochando, com pouco café, não acreditam. E depois dizem que a doutrina não cura. Mas a doutrina não cura mesmo. Ela nos dá os passos para nós realizarmos a nossa autocura, a nossa autotransformação, a nossa melhoria e a nossa evolução. Mas o que acontece que tem uma casa espírita aparentemente tão simples, mas que tantas condições tem de nos auxiliar, de nos orientar e de nos encaminhar para a nossa melhora? O que tem? De tão especial ou de tão diferente numa casa espírita que é tão simples, que nos ajuda para a nossa melhora. O que ela tem? Pois é, Madeira. Antes de responder a tua pergunta, eu vou te dizer que a casa espírita, ela é especial para todos nós, sem sombra de dúvida, né? Bem, mas a casa espírita, ao adentrarmos, ela tem aquele ar simples, né? Como nós já falamos anteriormente, ela se assemelha às casas do caminho, né? Mas nós temos que ver que a casa espírita, ela está dividida em duas partes, né? Ela possui uma parte espiritual e uma parte material. Então, vamos dizer assim, vamos começar pela parte material. A parte material é toda a estrutura física organizada por nós, os espíritos encarnados, que lá atuamos como trabalhadores da casa, né? Certo, perfeito. Então, é uma casa onde tem cadeiras, tem mesas, tem todo um mobiliário adequado a receber pessoas, não é? Bem, além desse ambiente adequado, não é? Nós temos equipes de trabalhadores que atuam na casa espírita, não é? Então nós temos equipes de atendimento que se colocam lá na frente, né, que recebem as pessoas. Os recepcionistas. Os recepcionistas, né, recebem as pessoas, eles dirigem as pessoas para os lugares adequados, ou para o atendimento fraterno, ou para a fluidoterapia, ou para o departamento de infância e juventude, se for o caso, ou o departamento de assistência social, se for o caso, não é? Convidam essas pessoas a se dirigirem ao salão de palestras para ouvirem as palestras. Essa equipe, não é? E tem salas de estudos. Tem também as salas de estudo também, não é? Elas são equipes preparadas para tratar com as pessoas, com o público, não é? Além desta equipe de recepcionistas, nós temos a equipe que atua no atendimento fraterno, aquele que senta, que nos ouve, né? Que no momento em que nós relatamos os nossos problemas, né? As nossas dores, ele nos auxilia a nós resolvermos, né? Dentro das atividades que a casa nos oferece, né? E que no momento em que nós saímos dali, ele esquece totalmente a nós e o problema,
não é? Isso é muito importante, não é? É um trabalho de sigilo, não é? De responsabilidade, sim, muita de responsabilidade, confiança, não é? Temos também a fluidoterapia, que é o passe, que todos conhecem, não é? Aonde nós recebemos do mundo espiritual recursos que, conjugados aos recursos do médium, eles vão nos auxiliar em termos físicos e espirituais, na nossa melhoria, na nossa recuperação, na nossa vida diária, não é? Temos também o trabalho de divulgação doutrinária, que é o mais importante dentro da casa espírita, porque todos nós sabemos que a casa espírita, a doutrina espírita, ela é eminentemente educativa. Então lá nós temos um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas que trabalha na divulgação, que estuda os temas, que aprimora os temas e que leva até o público para o esclarecimento dos mesmos. Nós temos uma equipe de médiums, de amigos, de evangelizadores de boa vontade, que trabalham com a evangelização do jovem e da criança, utilizando técnicas avançadas, didática atualizada, para que isso aconteça. Um departamento de assistência social, onde se auxilia pessoas que momentaneamente estejam passando por dificuldades materiais. Tudo isso em equipe, não é? Temos a equipe de limpeza, que quando nós chegamos na casa espírita, as cadeiras estão arrumadas, a mesa está posta, os banheiros estão limpos, tudo organizado. Isso mesmo. E esse mesmo ritmo de trabalho, Madeira, acontece no plano espiritual. Lá nós temos também equipes de espíritos altamente especializados, que atuam junto a estes médiums, a esses companheiros que estão encarnados, auxiliando-os a eles ajudarem as pessoas que estão ali. Então nós vamos ver que junto a estes recepcionistas tem pessoas, tem espíritos que tratam com o público e que já pesquisaram das nossas vidas, quando nós lá chegamos, já sabem das nossas necessidades e já nos canalizam através da intuição do médium que está ali atendendo, do atendente, já canalizam cada um de nós para os trabalhos necessários. Por isso que as pessoas, quando chegam à casa espírita, quando chegam lá, muitas vezes assim, eu cheguei lá com um problema, parece que o palestrante, parece que o atendente falou para mim. Realmente. Parece que já conhecia a minha situação, as minhas dificuldades, o meu problema. Porque ele já foi anteriormente preparado e canalizado pelos espíritos para aquele tipo de trabalho. Porque aquele tipo de palestra, aquele tipo de assunto é o que ele estava necessitando ouvir para se melhorar. Existe também equipes que trabalham na fluidoterapia, que são espíritos altamente especializados em conhecimentos de medicamentos da natureza, que sabem compor esses medicamentos retirados da natureza com os fluidos, com os recursos que o médium possui e que, manipulados, eles são transformados em recursos necessários a cada um especificamente. Porque no momento que eu recebo a fluidoterapia, o passe, eu recebo aquilo que eu estou precisando, enquanto tu vai receber de acordo com as tuas necessidades. Certo. É um diferente do outro, não é tudo igual dentro da sala de fluidoterapia. Então aquilo ali é uma farmácia espiritual que é manipulada pelos espíritos em nosso benefício. Vejam só a especialidade deles. No trabalho mediúnico, espíritos especializados em conversar com os companheiros desencarnados, que às vezes não têm nem noção de que já desencarnaram, que não sabem há quanto tempo estão no mundo espiritual, que estão perdidos, ali na reunião mediúnica, conversando, através da palavra amorosa, carinhosa, eles se refazem, se restabelecem e são encaminhados para colônias espirituais, aonde são tratados e vão retomar a sua vida. Então,
essas equipes todas trabalham junto a nós encarnados. Na área de evangelização, nós temos uma pleiade de espíritos trabalhando nessa área, porque esta área é uma das mais importantes atualmente dentro do nosso contexto de mundo, visto que nós estamos passando por uma transformação. A nossa Terra, como todos nós sabemos, vai se regenerar, e nós precisamos de pessoas equilibradas, evangelizadas, regeneradas, voltadas para a fraternidade, para o amor, e essas criaturas necessitam o Evangelho. E a Casa Espírita está pronta para isso aí, para trabalhar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita com o nosso jovem e a nossa criança. Na parte de assistência social, a mesma coisa. Nós temos espíritos que intuem aqueles que trabalham nessa tarefa atenderem aquele outro necessitado, não é? Para que ele se restabeleça, se reequilibre e possa mais tarde vir a ser um trabalhador da casa, um colaborador da Casa Espírita. E além disso, Madeira, a Casa Espírita, ela não funciona somente naquele tempo que nós estamos lá dentro, os encarnados. Ela funciona dioturnamente, como um pronto-socorro. À noite, à madrugada, os espíritos estão lá trabalhando. Quando a casa está fechada, não tem um trabalho material de nós encarnados, eles estão trabalhando a espiritualidade. Realmente, os espíritos lá estão atuando dioturnamente. Eles recolhem da rua espíritos que andam perambulando pela rua, que não têm noção da sua situação em termos de espiritualidade, e que estão doentes, né? Eles são trazidos em macas. Existem departamentos dentro da Casa Espírita que funcionam como quartos de hospital, por isso ela é um hospital, né? E ali os espíritos são tratados por médicos, psicólogos, enfermeiros. Existem aparelhos dentro da Casa Espírita que são muito, mas muito sofisticados, né? Que exigem o tratamento por técnicos adequados e que nós não temos nem condições de entender o seu funcionamento. E ali eles estão instalados para atender a nós e atender aos nossos irmãos desencarnados. Por isso é que na Casa Espírita, Madeira, nós não podemos entrar gritando, dando risadas, com conversas frívolas, com pensamentos negativos, porque tudo isso influi naquele trabalho que está sendo realizado ali dioturnamente pelos amigos espirituais, né? E influi também naqueles aparelhos que são delicadíssimos, claro, e que têm que serem tratados como aqueles aparelhos que nós temos no hospital, não é? Com cuidado, para que eles possam sempre dar atendimento quando necessário. Mas aí, Eunice, com todos esses benefícios que a Casa Espírita oferece, tanto bem o faz e recupera centenas e milhares de pessoas que lá chegam à procura de ajuda, de auxílio, por quê? Mas por que ainda há pessoas que têm tanto medo e de receio de frequentar a Casa Espírita? Por quê? Realmente tem. Existem isso aí. Esse tipo de pessoas ainda existe. Tu sabe, Madeira, que eu tinha uma colega de trabalho que descobriu que eu era espírita. E ela vivia me perguntando coisas, né? Questões, dúvidas, né? Eunice, isso aqui, como é que acontece? Por que assim? Por que assado? Eu dava livros para ela ler. E um dia eu perguntei, mas olha aqui, tu pergunta tanto sobre a doutrina espírita, por que tu não vai na Casa Espírita? Lá tu vai encontrar todas as respostas, e muito melhor do que eu, porque lá tu vai atuar num grupo de estudo, né? Tu vai ter condições de receber as informações adequadas. Ela foi dizer, eu não vou lá, não. Mas, e se eu topo com o espírito lá dentro, vou sair correndo. Então as pessoas têm essa ideia de que vão chegar lá e os espíritos vão aparecer, não é? Mas os espíritos, eles não se dão a esse tipo de coisa. Os espíritos altamente intelectualizados, evoluídos, eles estão lá dentro para nos ajudar, mas eles só vão nos aparecer para nós ou conversar conosco nos momentos adequados, não é? Nas reuniões adequadas.
não é? Então, não tem por que ter medo de entrar numa casa espírita. Sabe-se que lá tem espíritos, estão atuando no mundo espiritual. Não é? No momento em que for necessário, eles vão conversar conosco numa reunião mediúnica adequada, apropriada para o momento, não é? Mas nos outros horários nós vamos conversar, nós vamos ter como acompanhantes os encarnados, que vão nos orientar através deles, através da intuição, mas espíritos nós não vamos enxergar. E é essa preocupação que as pessoas têm, e é essa preocupação que a gente deve tirar da cabeça das pessoas, né? A casa espírita é uma casa onde nós entramos, conversamos, assistimos a palestra pública, recebemos o passe, mas não temos o contato direto com os espíritos. Claro. Somente os médiuns em determinadas sessões, se for necessário. Faz sentido que tu nos coloca, porque há alguns anos atrás convidei uma pessoa para ir à casa espírita, conhecer, estudar, e então foi assistir uma palestra e depois foi tomar o passe. Eu como era passista, a pessoa entrou para tomar o passe, sentou na cadeira, olha, tremia que nem uma vara. Geralmente acontece. Aí eu fui perguntar, mas por que tu estava tremendo tanto? Eu estava com medo de enxergar espíritos. Geralmente as pessoas que não têm esse conhecimento, elas acham, porque é casa espírita, que elas vão enxergar os espíritos. Não. Para que os espíritos vão andar por lá, andando, aparecendo? Não tem necessidade disso. Nós já sabemos que os espíritos existem. Claro. A doutrina nos informa, nos dá orientação, nos diz, né? Então, se tem essa dúvida, pegue o livro dos Espíritos, leia o livro dos Espíritos, estude o livro dos Espíritos, que aí então nós vamos dirimir as nossas dúvidas. Ali consta tudo o que nós queremos saber sobre casa espírita, sobre espíritos, sobre a aparição dos espíritos. Eu disse, depois de todos esses esclarecimentos que tu nos traz, grandes esclarecimentos, e acaba desmistificando muita coisa, aquelas pessoas que, conforme nos coloca, chega a casa espírita com medo de ver espíritos, né? Aquelas pessoas que neste momento estão nos vendo e estão gostando do assunto, do tema, e querem ir à casa espírita, querem conhecer o espiritismo, o que elas devem fazer? Nós convidamos, fazemos até questão de que elas vão à casa espírita, não é? Conheçam o nosso trabalho, não é? As nossas atividades, assistam uma palestra pública, não é? Observem o tema que está sendo trabalhado, divulgado pelo apresentador, não é? E observem que ali não acontece nada daquilo que elas estão pensando, não é? Que as pessoas que estão ali estão orientadas pelos espíritos e imbuídas da maior boa vontade em orientar, não é? E auxiliar as pessoas que lá procuram a casa como um meio para resolver os seus problemas, as suas dores e as suas dificuldades. Felicíssimo, ficamos nós aqui com a tua presença, trazer esses importantes esclarecimentos. Queremos te agradecer. Nosso muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Madeira, muito obrigada por tudo. E convido novamente os nossos irmãos a frequentarem as casas espíritas, nos visitarem e cerrarem as nossas fileiras de espíritas. Muito bem. Apenas informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que todos tenham uma semana repleta de alegria, felicidade, amor, saúde, sucesso e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.